traz Campeonato Carioca e outras competições. No Carioca, em 15 jogos, foram 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O aproveitamento de 64,4%. Em outras competições, em 17 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O aproveitamento já pula para 76,5%. É o líder do Brasileirão e também líder do seu grupo na Sul-Americana. E o Cícero Melo chegando ao nosso Sport Center com esta segunda-feira do Botafoguense, que tá bonita para o torcedor, hein, Cícero? Feliz da vida com este time na liderança do Campeonato Brasileiro, mais uma vitória. Bem-vindo mais uma vez e um beijo para você. Obrigado, Glaucia. Um beijo para você, para Mari Pereira, um abraço para o Renato, para o fã de esportes. Nem o mais otimista dos alvinegros, com toda certeza, imaginaria que depois de 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se tornasse a sensação do campeonato. Você já deu números aí? No Campeonato Brasileiro são 8 jogos, 7 vitórias e apenas aquela derrota para o Goiás por 2-1 na 6ª rodada lá na Serrinha, em Goiânia. 87,5% de aproveitamento, né? Depois dessa vitória de 2-0 contra o América Mineiro e sem o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato, com 6 gols. Em casa, no estádio Newton Santos, agora com gramado sintético, os números então são extraordinários. 100% de aproveitamento em 5 jogos, 5 vitórias. Vamos relembrar rapidamente. 2-1 contra o São Paulo, 2-0 contra o Atlético Mineiro, 3-0 contra o Corinthians, 1-0 contra o Fluminense e 2-0 nesse último jogo contra o América Mineiro. Vamos ouvir o técnico português, né, Luiz Castro. Ele critica o calendário brasileiro, a maratona de jogos que o Botafogo está enfrentando, mas não é só o Botafogo, né? E também fala desse crescimento do Botafogo em relação ao que mostrou no Campeonato Carioca. Jogarmos de 2 em 2 dias, ter 2 dias entre jogos, tem sido uma violência para a equipa. E nós destes 21 jogos, penso que temos, ou 22, temos 17 desses jogos, são de 2 em 2 dias. A forma como uma equipa cresce e evolui é de uma complexidade muito grande. E essa complexidade começa primeiro por aquilo que é a dimensão mais importante de uma equipa, que é a dimensão mental. E essa dimensão mental foi muito trabalhada no estadual. Nós trabalhamos muito essa dimensão mental. Porquê? Porque fomos sujeitos a muitas agressões, a muita violência verbal e a equipa nesse momento soube aguentar e soube crescer ao mesmo tempo que aguentava. Quando nós aguentamos muita pancada na vida, nós vamos crescendo. Agora, isto é sinónimo de vitórias. Não estou a dizer que isto é sinónimo de vitórias. Eu estou a dizer é que estamos preparados. Porque muita gente confunde o crescimento das equipas é igual a vitórias, estamos mais preparados é igual a vitórias, vamos com tudo cheios de ambição é igual a vitórias, não é nada disso. Aí então o técnico Luiz Castro, né, criticando o calendário, falando do soerguimento do Botafogo. O Botafogo tem a 2ª melhor campanha na era dos pontos corridos nas 8 primeiras rodadas, nas 20 edições anteriores e mais essa, né? A primeira campanha é do Palmeiras, que é o vice-líder. Em 2019, ele teve nas 8 primeiras rodadas, 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate e 22 pontos ganhos. Teve ao invés de uma derrota, um empate de diferença para o Botafogo. Mas só que terminou o campeonato em 3º lugar, naquele ano que o Flamengo foi campeão com o Jorge Jesus, naquele timaço do Flamengo. O Corinthians, em 2011, teve uma campanha igual à do Palmeiras, só que foi campeão. O que a torcida alvinegra espera é que o time termine também com o título ao final dessa temporada. Os 2 próximos jogos do Botafogo, por coincidência, são contra o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, no próximo sábado, lá na Arena da Baixada em Curitiba. Mas antes, o Botafogo decide uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no estádio Newton Santos. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, e como o Botafogo perdeu por 3-2 no primeiro jogo, agora para passar de fase, tem que ganhar nos 90 minutos por 2 gols de diferença. Se vencer por apenas 1 gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. A alegria da torcida do Botafogo e a esperança de virada nessa quarta-feira é que o Tiquinho Soares, que não jogou contra o América Mineiro, suspenso no Campeonato Brasileiro, vai voltar neste jogo
contra o Atlético Paranaense. Torcida do Botafogo sorrindo aí de orelha a orelha, a gente conta com o botafoguense, eles não se aguentam mais em si. Tem gente que acha que eles são chatos, mas estão no direito deles de pegar agora, gozar todo mundo, os tricolores, vascaínos e rubro-negros principalmente, né, Glaucia? Pois é, tem que aproveitar a boa fase do clube, poxa vida. A hora que chega é hora de brincar com os companheiros também, não tenha dúvidas. Beijão, Cícero Melo, obrigada pelas informações aí do Botafogo. Começando a semana mais líder do que nunca deste brasileiro, mas também pensando em Copa do Brasil. Mas ainda em relação à vitória de ontem contra o América, a gente viu um domínio do Botafogo dessa partida e também tudo muito bem estruturado, né? Como foi construindo a vitória, até o Cícero fala da ausência de Tiquinho, mas também dentro desse trabalho do Luiz Castro, a gente já vê como ele consegue alternativas dentro do time e acho que isso ficou muito claro no jogo ontem contra o América, né? Sim, inclusive a ausência do Tiquinho, muita gente pensava no substituto, escapou meu nome, Matheus, é o menino da base, o grandão, espichadão. Todo mundo imaginava ele, né, acho que é Matheus mesmo, caramba, fugiu da minha mente, o Matheus Nascimento. Isso, exatamente, isso. Obrigado. Enfim, que vinha sendo esse cara e foi pro Sub-20, e aí coloca o Eduardo ali. O Eduardo funciona, inclusive servindo pro gol. Um Botafogo que, se você olha para esse jogo, tem muito do que vem acontecendo na temporada. Um jogo controlado. O Botafogo, em momento nenhum ali, me pareceu que o América... Uma ou outra, a América chegou muito pouco. O Botafogo construiu, sempre nas suas características, acelerando, né? Sempre com... É um time que troca poucos passes, mas que tem volume, que consegue se impor muito bem. Acho que a questão do gramado, mais um jogo mostrando como isso está fazendo bem para o Botafogo. O Botafogo consegue colocar ritmo, consegue colocar velocidade nas suas ações. Enfim, por mais que seja uma equipe que ainda tenha que desenvolver várias coisas, que pode melhorar em vários aspectos, é um time hoje consistente. E que mostra que, se não for brigar por título, se no final não for esse o destino do Botafogo, tem tudo para estar brigando ali nas cabeças, para fazer um bom campeonato, voltar a Libertadores, ter uma Copa Sul-Americana também, que aí eu vejo para o Botafogo também algo muito legal, ter uma volta de Copa do Brasil, onde tem total condição de reverter. Enfim, é o trabalho. A gente fala, um trabalho estruturado, um trabalho que teve seus altos e baixos, a fila para pedir desculpa pro Luiz Castro tá grande, mas é isso, a continuidade às vezes não tem que acontecer mesmo, mas nesse caso, pelo menos a gente aqui sempre falou que tinha um norte, tinha uma ideia e o Botafogo tá colhendo os frutos disso. E algumas coisas que me chamam a atenção, assim, além de tudo que o Renatinho trouxe, as entrevistas do Castro, elas são explicativas, né? Ele fala muito sobre, né, o processo. E assim, em nenhum momento ele tenta justificar o mau desempenho no estadual. Muito pelo contrário, ele fala como que ele usou o estadual para chegar forte agora em Campeonato Brasileiro. E ele falou nessa entrevista, né, sobre a parte psicológica, motivacional e da confiança do grupo. E outro ponto, além dele encontrar soluções dentro do próprio elenco, né? Como ele tem conseguido isso mesmo, perde o Tiquinho, coloca o Eduardo, que é um jogador que gera muito jogo, quando ele realmente está abaixo, o time sente falta dele, mas mesmo assim consegue outras alternativas, apostando mais pelos lados. Ontem ele entrando como essa referência no ataque e saindo para dar assistência. E outra coisa, o Botafogo, diferentemente da maioria das equipes, assim, não é todo jogo e é difícil o jogo que ele cai no segundo tempo de rendimento. Contra o América ele chutou mais gols, mais chutes no alvo certo no segundo tempo. Então ele imprimiu um ritmo tão agressivo quanto no segundo tempo para construir e manter o resultado. Então acho que é realmente um trabalho em que ele está conseguindo gerenciar o Botafogo, o desempenho dentro da partida. Como que ele vai trabalhar em todas as fases do jogo e ele está conseguindo isso. Eu acho que só para complementar, para a gente também já falar um pouquinho desse confronto de Copa do Brasil, eu acho que é importante isso que a Mari levanta, porque nesse jogo contra o Atlético Paranaense foi o que pegou no jogo da ida, né? O Botafogo que abre vantagem e depois leva uma virada. Esperado esse Botafogo jogando em casa agora, que precisa do resultado, um pouco mais constante dentro dessa partida mesmo. Mas o jogo na Arena da Baixada não foi necessariamente uma queda física. E não necessariamente uma queda. O Botafogo faz 2-0, mas não era senhor do jogo como foi ontem, por exemplo. E era um jogo ali pau a pau, brigado, o Atlético Paranaense melhor em vários momentos. E jogar na Arena da Baixada é muito difícil. Passa muito pelos ajustes do Atlético, você acha que são feitos também no intervalo? Passa muito. E passa pelo ambiente. Jogar na Arena da Baixada, eu tenho falado muito isso. A impressão que os times estão lá, eles estão sempre nas cordas, tentando sair. É muito desconfortável. E aí a virada acontece até com justiça. O Atlético Paranaense produziu para isso.
Agora, fisicamente é o que a Mari colocou. Para mim, esse campeonato está muito nesse sentido. Se você pegar os primeiros colocados ali, todo mundo tem um nível de intensidade muito alto. Os times que estão conseguindo sustentar isso por muito mais tempo estão tendo vantagem. E aí, por outro lado, os times que a gente está falando mais mal, o próprio Fluminense, que a gente falava tão bem, está tendo uma queda física, está tendo dificuldade. E aí a gente fala em planejamento, olha para o estadual, o Botafogo ali conseguiu manusear um pouco mais, é uma escolha de direção / comissão técnica que está dando certo. O Botafogo realmente está inteiro. Fisicamente é um time muito capaz assim, de duelar, de ganhar muita bola no campo, de acelerar. E essa tem sido a tônica do brasileiro. Estou curioso para ver isso daqui 10 rodadas.